Eu comentei um post do pastor Anderson Silva e ele disse que eu usei de má fé ao afirmar que ele respondia ao farisaísmo com liberalismo. Vou dar a minha resposta a isso. Primeiro, eu não o conheço e aqui tentarei apenas me ater a uma ideia. Uma ideia que foi dada em um post que eu li na íntegra em sua página no Instagram. E você também pode conferir o texto. O título é: Se for necessário, falte ao culto para salvar sua família. E acredito que isto é o que todos nós precisamos fazer. Fazer um esforço para pensar de maneira lógica, sem levar as coisas para o lado pessoal. Eu e o pastor Anderson Silva somos homens falhos que precisam de correção. E vocês que nos ouvem são pessoas livres e devem analisar o que escutam e decidir pela verdade, se esforçando para não tomar partido. Eu sou de Rodrigo Mocelin ou eu sou de Anderson Silva. Creio que devemos nos esforçar para tentar enxergar a realidade, suar a camisa para não se ater ao partidarismo. Dizer, eu não estou assistindo o seu vídeo já com uma posição pré-formada, estou aqui para me ater aos fatos apenas. Ora, se você crê que você é assim, que você é um poço de pureza, você pode estar enganado. O primeiro passo para raciocinarmos de maneira lógica é reconhecer que por conta do pecado tendemos a ser emocionais, passionais, menos verdadeiros. Reconhecendo isso, seremos mais humildes ao tentar analisar a realidade. E, em se tratando de lógica, eu acredito que aqui está o primeiro erro do pastor Anderson Silva. Ao criticar a minha posição, ele disse: não foi você que me convidou para uma live? Sim, convidá-lo para uma live não o torna infalível. Quem crê nisso é a Igreja Católica. Ele também disse: vou dar uma aula que ele não teve no seminário. Ele não sabe o que eu aprendi no seminário. Isso é um pré-julgamento em que se tenta diminuir a pessoa. O famoso argumento ad hominem, e colar em mim a pecha. Fariseu. Os estudiosos são sempre fariseus. Assim como não é correto dizer que ele é liberal por conta de um estilo mais exótico, não me parece honesto também afirmar que eu sou fariseu por conta de um seminário. Ao me referir a ele como moderninho, eu me referi à postura dele em relação ao culto, que é a posição do homem moderno, que gosta de falar sempre negativamente da religião, detesta dogmas e padrões. Isso tem muito a ver com o iluminismo, pai do liberalismo. Outra coisa necessária a se dizer é: eu não tenho que interpretar o que ele quis dizer, nem estou apto a isso. Eu preciso apenas interpretar o que ele disse. Vou passar aqui para vocês uns trechos do texto, mas que reproduzem com fidelidade o que ele falou. Não adianta mais um culto e mais uma oração para um problema que existe pela ausência. Ora, a ausência familiar não se conserta com a ausência do culto. Quantos nem notam que estão distantes de seus filhos, mas ao ouvirem uma pregação contra o seu pecado, percebem o seu erro e mudam de vida? A sugestão do pastor Anderson para a ausência dos pais qual é? Existem vezes em que o melhor culto seria não ir ao culto. Puxe o colchão para a sala, peça uma pizza, deite seus amados e ponha um filme. Esporadicamente, falte a um culto dominical para que celebres um culto familiar, sem a necessidade de espiritualismo. E aí entra a minha resposta. Pode faltar ao trabalho, ao lazer, à academia, ao clube, desligar a TV e o celular. Há 6 dias para se reunir com a família, mas o pastor escolhe bem o culto para ficar em casa com a família. É brincadeira ouvir de um pastor que o trabalho dele não é relevante. Não há melhor maneira de salvar a família do que no culto. Tudo começa no culto, onde aprendemos como ser família. Por isso Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E obviamente ir ao culto é um dos elementos de como servirmos a Cristo. E aqui, claro, estou analisando apenas o texto. Ele não disse: fique longe dos falsos cultos. Digo isso porque muitos responderam ao meu comentário falando assim: ele se refere às inúmeras igrejas em que as pessoas vão ao culto no domingo e batem na mulher na segunda. Um povo presente no galpão, mas faltoso em casa. O problema é que no post apenas se menciona culto, o que se torna prato cheio para alimentar a gula dos desigrejados. Realmente, pedir uma pizza é muito melhor do que frequentar uma falsa igreja. Mas não se conserta um erro com outro erro. Fique longe dos falsos cultos. Dos falsos hipócritas, que não faltam a um culto, mas estão ausentes em casa. E procure uma comunidade bíblica. Essa é a maneira de consertar este erro.
Compense a ausência de sua família desligando a TV. Ao invés de sair para outra venda, tome o suficiente e vá para a sua família, para a sua casa. O problema da ausência parental não é o culto, é o materialismo, é o egoísmo, é o entretenimento de pais que não enxergam seus filhos por estarem presos às telas da TV e do celular. Por fim, eu concluí. Pastores moderninhos que consertam o farisaísmo com liberalismo. E aí, ele disse que eu agi com má fé, o que me leva a concluir que ele não crê que a Bíblia tem erros. A isso é interessante explicar o que é liberalismo. O liberalismo é fruto do iluminismo, que tinha como ponto central uma revolta contra a religião institucionalizada. E aqui, portanto, que começa a nascer o prego Jesus, não prego religião. E todo esse repúdio à palavra religião e a se ter dogmas que devem ser respeitados, passando assim ao relativismo, em que certo é aquilo que eu acho, onde eu posso fazer um culto do jeito que eu bem entender. Mas o iluminismo não foi apenas uma revolta contra a Igreja Católica, antes contra a própria ideia de revelação. Na França, os revolucionários arrancaram tudo o que lembrava o cristianismo. Datas comemorativas, mudaram o calendário e levantaram uma estátua à deusa da razão. O movimento foi tão ateísta que Robespierre, um dos líderes revolucionários, ele se atreveu a mencionar o nome de Deus entre os jacobinos e foi duramente criticado. A partir dali, a revelação não seria mais um meio para se obter o conhecimento. O conhecimento estaria restrito à razão, à filosofia, o que também levou ao empirismo. Só por meio de observação, ou seja, laboratório, poderia-se obter conhecimento. De maneira mais simples, Moisés no monte, balela. Sócrates na praça, melhor. E depois, só Einstein no laboratório seria confiável. Aí que chegamos ao que se tem hoje. A ciência como uma espécie de Deus, em que somente ela pode dizer a verdade. Tudo isso respingou na igreja, na forma de liberalismo, ao crer que a Bíblia tem erros, que os milagres descritos na Escritura não ocorreram. Rodrigo, mas o pastor Anderson Silva não crê que a Bíblia tem erros, retrucam alguns. Eu sei, mas a ideia de consertar a falsa religião com religião nenhuma é um liberalismo incipiente, já que o berço do liberalismo está no repúdio iluminista à igreja organizada. Afinal, trocar culto por noite de pizza é, para mim, um símbolo claro de flerte liberal ao se rejeitar explicitamente o mandamento que ordena: não deixem de congregar. O verbo congregar vem do substantivo congregação. Congregação realmente não é um galpão, mas a comunidade do povo de Deus reunida em uma só fé, que pode estar reunida em qualquer lugar, mas tem que estar reunida. Eu, minha esposa e filhos somos uma família, mas sozinhos não somos uma congregação, muito menos um povo. A igreja primitiva não respondeu ao culto podre que era prestado no templo com um jantar romântico ou filme. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ninguém dorme crente na inspiração da Bíblia e acorda liberal. Para se chegar à apostasia, são desvios pequenos que são dados dia a dia. Na Europa, por exemplo, primeiro fizeram interpretações estranhas. Utilizaram-se do argumento cultural para permitir o homossexualismo, o pastorado feminino, para daí então, somente daí então, chegar ao fundo do poço e afirmar: Paulo errou aqui. É biblicamente, facilmente verificável, historicamente também, que o culto é algo central. Você pode negá-lo no começo sem ser completamente liberal, no sentido de crer que a Bíblia tem erros, mas é um flerte sim com o liberalismo. Repúdio por religião, desejo de fazer as coisas do seu jeito é sim liberalismo, nem que seja incipiente, mas é. Os reformadores viram quão apóstata era a Igreja Católica. Os revolucionários franceses também. Qual a diferença entre eles? Os reformadores rejeitaram o falso culto católico. Os franceses rejeitaram o culto. Os franceses rejeitaram todos os dogmas. Os reformadores rejeitaram apenas os dogmas inventados pelos homens. Eles não responderam a regras humanas que prendiam as pessoas com: vá para casa e coma pizza. Antes, fizeram concílios, reuniram-se para tentar entender qual era a regra.
Qual era a maneira certa, à luz da Escritura, de fazermos as coisas, inclusive de como cultuar a Deus? O que me dizem é que o pastor Anderson Silva é muito comprometido em expor os falsos pastores e tem uma obra social muito importante. Mas há um ditado que diz: cuidado para que, ao lutar contra um monstro, você não se torne um. Ao fazer essa citação, não estou nem de longe dizendo que ele é um falso pastor ou um herege. Eu não o conheço para, ao menos, pensar em tal possibilidade. Quero, com essa citação, apenas dizer que podemos consertar um erro com outro erro. Hipocrisia e falsa religiosidade com pizza e filme. O que tenho é uma preocupação com a centralidade do culto. Nem nos dias de pandemia, correndo risco de multa e prisão, eu parei o culto em minha igreja, por conta da minha crença de que ele é importante. Só por isso é que fiz este vídeo. Alguns podem dizer: vamos pregar o evangelho ao invés de discutir. Mas Paulo repreendeu Pedro. Eu e o pastor Anderson somos homens e precisamos de graça de Deus, de correções ao longo do caminho. Esses debates nos ajudam a repensar as coisas. Ao comentar o que ele havia dito, ele disse para mim: vou lhe proporcionar uma aula que não teve no seminário. E também me mandou a mensagem: depois das 13 horas você vai sentir vergonha dessa postagem. Eu quero dizer aqui que o meu objetivo não é humilhar ninguém e eu nem vou fazer outro vídeo, mesmo porque eu acredito que tudo aquilo que eu tenho para dizer já está aqui. Só estou realmente preocupado com aquilo que é importante para mim e considero fundamental para a igreja. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não, a casa do Senhor não é um galpão, mas também não é a minha casa. A casa de Deus é o lugar em que o povo de Deus se reúne para adorar a Deus juntos. Minha família foi salva num culto e a partir daí fomos aprendendo a valorizar a família. No meu caso, os meus pais trabalhavam o dia todo. A ausência deles não tinha nada a ver com o culto. Eles nem iam a culto algum. Mas foi justamente no culto, por meio da pregação do evangelho, que aprendemos que isso era errado. Um jantar nunca terá mais poder do que o evangelho. Afinal, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que é pão de Deus para nós. E para expressar quão central é o culto para os genuínos homens de Deus que vieram antes de mim, farei uma citação de Moby Dick, que compara o púlpito à proa de um navio. Que poderia existir mais significativo? Porque o púlpito é sempre a parte mais avançada da terra. Tudo o mais vem depois dele. É dele que se divisa primeiro a tormenta da rápida cólera divina. E a proa deverá suportar o primeiro embate. Sim, o mundo é um navio em plena travessia e que não terminou a viagem. E o púlpito é a sua proa.